Olá, boa noite a todos. Começamos agora mais uma edição do programa Fórum Sindical, uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro-NF, esse programa semanal que tem ido ao ar toda quinta-feira, às 8 da noite, pelo canal do YouTube da Fórum, pelas nossas redes sociais. Hoje a gente está aqui com o Teseu Bezerra, da diretoria do Sindipetro-NF, e com o Sérgio Borges, também da diretoria do Sindipetro-NF, para discutirmos um pouco sobre todo o rescaldo dessas mobilizações que aconteceram na última semana em todo o Brasil contra os cortes na educação anunciados pelo governo de Jair Bolsonaro. Manifestações essas que acabaram tomando proporções até maiores do que o esperado, né? A pauta extrapolou somente a educação, muita gente esteve nas ruas contra o próprio governo do Jair Bolsonaro, muita gente reivindicando contra a reforma da Previdência, muita gente pedindo Lula livre nas ruas, enfim. Foi uma mobilização que extrapolou aí todas as expectativas e que criou uma certa esperança para o próximo período. Já temos manifestações novas marcadas para 30 de maio, agora vai ser a segunda mobilização em prol da educação. Em junho, temos uma greve geral marcada contra a reforma da Previdência. Enfim, a gente vai tentar fazer uma discussão de avaliação hoje de como foram essas mobilizações e falar um pouco das expectativas para o próximo período. Bom, eu já vou começar falando com o Teseu e com o Sérgio sobre o que eles acharam dessas últimas manifestações, qual foi o sentimento de ver essa mobilização tão grande nas ruas. Enfim, boa noite, Sérgio, boa noite, Teseu. Queria que vocês fizessem uma avaliação de vocês de dentro do sindicato, o que vocês sentiram dessas mobilizações, qual que é a análise de vocês? Boa noite para vocês aí. Boa noite, Ivan. A gente... Aqui, na verdade, na nossa região também foi bem forte, né? Eu estive em Campos nos dias das mobilizações, participei de várias mobilizações. E aqui o Serginho, ele teve mais nas mobilizações, quer dizer, ele teve mais no Rio, né? Ele ficou no Rio e participou das mobilizações no Rio. Mas foram muito significativas, muito interessantes, porque a gente percebe que tem uma diferença grande nessas mobilizações para, por exemplo, aquelas mobilizações de 2013, aquelas manifestações de 2013, que a gente viu as pessoas podendo de fato usar as suas camisas, levar as suas bandeiras. Então foi realmente um espaço bem mais democrático, né? A mídia, uma coisa interessante, a grande mídia, ela não teve como esconder, né, essas manifestações, então acabaram até publicando, enfim, nos seus jornais, nas suas edições, mas foi muito importante, porque a gente, para os próprios gritos de guerra que surgiam, né, junto professor, trabalhador, estudante, enfim, eles vinham trazendo essa união de todos, porque na verdade esses cortes eles não mexem com um ou outro, ele mexe com toda a sociedade, principalmente nesse período em que a gente ainda tem garantido as cotas nas universidades, que os pobres possam ir participar dessas universidades. Então tudo isso fez com que fossem muito diferentes essas manifestações, essas mobilizações, e aí foi realmente muito gratificante a gente como sindicalista que já está aí há pelo menos 3 anos e meio nas ruas, puxando mobilização e tal. A gente foi muito gratificante ver uma participação bem maior nessas manifestações agora, né? Boa noite, Teseu. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos e todos que estão nos acompanhando. Eu também tenho essa mesma impressão dessas manifestações que aconteceram semana passada. Tem 3 aspectos importantes que eu acho que a gente tem que frisar aqui. O primeiro deles que foi a primeira mobilização de massa no governo Bolsonaro. Foi a primeira vez que uma grande quantidade de militantes e muitas pessoas que não são militantes também, estavam participando dessa manifestação. Eu acompanhei pelo Rio de Janeiro, junto com a direção da FUP, que estava lá reunida num conselho deliberativo para tratar questões com a Petrobras, e a gente viu a primeira mobilização de massa e que teve um caráter muito politizado. Você colocou muito bem, Teseu, uma questão que eu vi agora nessas mobilizações que não via em 2013, que são as pessoas usando suas bandeiras, suas camisas, fazendo suas manifestações das diversas formas possíveis que estavam sendo colocadas ali. Claro, a pauta
era o ataque justamente à educação, o corte de verbas contra a educação, que é um ponto muito tocante para a população de forma geral, que tem noção dos avanços que a gente teve nos últimos anos. Desculpa. E, por outro lado também, essa manifestação foi um exercício de guerra que, dentro da luta de classe que a gente vive hoje, desse acirramento da luta de classe, que mostrou que o governo vai ter uma série de dificuldades se continuar impondo uma série de retrocessos e retirada de direitos e corte de programas sociais e toda essa agenda neoliberal que ele traz aí e o Bolsonaro escancara aí de todas as formas possíveis. É verdade. Vocês tocaram num ponto interessante, que é essa questão de que as bandeiras foram permitidas nos atos, foi algo muito politizado, não teve esse elemento aí que aconteceu em 2013, né? Mas, se você parar para olhar nas redes, rolou tentativa de tentar desvirtuar esses atos por parte muito dessa rede bolsonarista aí que atua no Twitter, nas redes sociais, né? Não sei se vocês observaram, mas no dia das mobilizações, naquela quarta-feira, no Twitter, uma das hashtags que ficou em alta era a hashtag Lula Livre. Só que essa hashtag Lula Livre não estava sendo puxada pelos militantes de esquerda, estava sendo puxada por essa direita bolsonarista que estava acusando a manifestação de, na verdade, não ser organizada por estudantes, de, na verdade, não ser organizada por professores, de ser algo de militantes petistas que estão usando aquilo de massa de manobra para pedir Lula livre. Enfim, mas não deu certo, né? Isso aí a gente sabe que é muito fomentado por esses robôs que atuam nas redes, né, do Jair Bolsonaro, em prol dessa pauta do Jair Bolsonaro, e nas ruas o que a gente viu foi algo completamente diferente. Tanto é que, como vocês bem citaram, a mídia tradicional, como a Globo, os grandes jornais, não tiveram como negar isso, né? Tanto é que houveram outras manifestações pela educação, que já foram um ensaio aí dessa grande mobilização do dia 15, né? De universidades, de institutos federais, que a mídia tradicional, a Globo, não deu uma nota sobre, não fez sequer uma cobertura mínima. No entanto, nas mobilizações do dia 15, foi inevitável e as principais emissoras tiveram que transmitir praticamente em tempo real toda a grade de programação da Globo News, da própria TV Globo, foi pautada essas mobilizações. Então, pelo menos o sentimento que a gente teve aqui, a gente como jornalista na Fórum, foi de que se criou um marco agora nesse governo Bolsonaro, né? Um ponto de inflexão, porque, como vocês bem citaram, é a maior manifestação de massas desde que o governo tomou posse, né? E já demonstra que há oposição nas ruas, há oposição organizada e que esse governo vai ter trabalho pela frente, né? Então, aí eu já emendo até a segunda pergunta que eu ia fazer, que é, diante do sucesso que foram essas mobilizações, né, da consistência que elas tiveram, vocês acreditam que isso pode puxar as massas, a população, para a reivindicação em cima de outras pautas? A gente já viu outras reivindicações nessas manifestações, né? Mas vocês acham que agora, por exemplo, a luta contra a reforma da Previdência pode ficar mais forte? A luta contra o desmonte da Petrobras pode ficar mais forte? Enfim, você acha que isso foi um pontapé inicial aí para uma oposição de fato ao governo Bolsonaro agora? Assim, sem dúvida, né, o Ivan, porque até só voltando um pouco aqui, você falou a questão das tags, né, e é interessante, porque a hashtag que foi, eu vi num certo momento lá, a hashtag sendo usada, aquela ficou 342 mil num dado momento, a hashtag Tsunami pela Educação, e 70, 80 mil a Lula livre. E realmente era um movimento, como você falou, mas assim, de longe, é claro, como eu disse, foi um movimento democrático. Então, a galera da bandeira Lula livre tava lá, o pessoal Marielle presente estava lá, todo mundo, o pessoal da reforma da Previdência, a gente contra as privatizações da Petrobras, dos bancos, enfim, tava toda uma rede de pessoas que tinham suas pautas. Apesar da grande pauta ser a questão da educação, outras categorias estão sendo oprimidas, outras categorias estão perdendo direitos, com esse monte de medida provisória que esse governo está tomando, muitas delas inconstitucionais. Então foi um momento, foi o primeiro grande marco realmente de desabafo.
E aí dentro dessa lógica, onde as pessoas precisam dar um grito de liberdade, muita gente veio e também trouxe a sua bandeira, a sua pauta e foi inserindo junto com todo mundo. Sem dúvida, esse momento a gente sabendo dialogar, porque a gente vive um período muito forte de intolerância. As pessoas não querem ouvir as outras. Cada um cria sua verdade e aí, como você bem disse também, esses robôs eles ajudam as pessoas a criar essas verdades, né, essas falsas verdades, essas meia-verdades, e tudo vira manchete. Então, se privatizar a Petrobras vai baixar o preço da gasolina. Mentira, é mentira. Não tem, é muito pelo contrário. Você vai formar um cartel aqui no Brasil de poucas empresas querendo comandar. Então, a reforma da Previdência, o mais pobre é quem mais apanha. Eles falam lá que, não, agora vamos igualar os ricos aos pobres em contribuições. Da onde rico vive da Previdência Social? Não vive no nosso país. Rico vive de outras coisas, vive enfim, das suas empresas, seus imóveis, suas coisas. E não da Previdência Social. Então, é bom que a gente comece a abrir espaço para desmistificar esse monte de mentira que eles vêm massacrando. Com seus olavistas, com seus falsos intelectuais, esses MBL aí, que se dizem defensores da população. Mas todas as pautas que esse pessoal do MBL defende são pautas de direita, pauta que é contra o povo, pauta antipovo. Então é importante a gente sim, porque eu acho que vai dar esse espaço para a gente poder dialogar. Tanto é que nos gritos de guerra que a gente viu ao longo dos dias, os estudantes pediam pela reforma da Previdência, contra, né? Os estudantes pediam que não houvesse a reforma da Previdência, soltavam gritos de guerra contra o corte das aposentadorias, enfim. A gente fez falas também aqui em relação à Petrobras e eles entenderam bem e absorveram que a gente conversou um pouco sobre isso. Os royalties da educação que foram garantidos numa lei feita nos governos do Lula e da Dilma, onde garantia 75% dos bilhões de reais que vão ter dos recursos vindos do pré-sal, isso tudo está querendo ser destruído. Então, a gente é o momento sim da gente pautar isso, da gente conversar, dialogar e poder ser escutado, né? Acho que o Sérgio também vai complementar aí um pouco. E nessa manifestação que teve esse caráter democrático, de cada um poder levar suas bandeiras, eu vi ali bandeira pela soberania alimentar, eu vi o pessoal do MST, movimento estudantil com diversas bandeiras, movimento LGBT. Então, e de uma forma geral, todo o campo democrático brasileiro estava ali tentando lutar pela questão de soberania também, soberania intelectual que seja, e essas manifestações elas serviram de exercício dessa luta de classe que eu mencionei agora há pouco. E eu tenho a impressão, sim, que ela pode fomentar mais algumas lutas ou um aquecimento para que todo o campo democrático, envolvendo as classes, trabalhadores, estudantes, demais movimentos sociais, criem um movimento de enfrentamento muito maior a esse governo Bolsonaro. A gente tem uma série de pautas que são bem específicas, outras não, mas que de forma geral a soberania brasileira, os direitos dos trabalhadores e os programas sociais estão sendo impactados no país como um todo. Então a questão da reforma da Previdência, como o Teseu falou, foi debatida. Eu tive a oportunidade nessas manifestações de conversar com estudantes e explicar um pouco mais do projeto que está sendo colocado. Eu pude falar da questão da soberania energética do Brasil e explicar o porquê que o preço do gás de cozinha e dos combustíveis estão altos. São pautas que estão em voga e que naquele momento a gente teve ali com outras pessoas de outras categorias, de outras classes, a oportunidade de estar conversando e de estar construindo algo maior. Então, eu creio sim que a gente pode, que essas manifestações vão estar aquecendo todos os militantes e até pessoas que não estão acostumadas a estar em manifestação, não estão acostumadas a estar na rua,
a pararem para refletir sobre tudo que está acontecendo no nosso país e se posicionarem. Como aconteceu na última semana, vindo para a rua, indo para as redes sociais, demonstrando sua indignação e lutando contra todo esse retrocesso que está sendo colocado pelo governo Bolsonaro. Legal. E muito bem colocado que você comenta que viram pessoas, por exemplo, do movimento que reivindica por segurança alimentar nas manifestações, ao mesmo tempo que tinham estudantes, que tinham petroleiros como vocês, que foi um momento que reuniu várias categorias e acaba naturalizando uma politização das coisas, né? Porque o estudante acaba percebendo, ao entrar em contato com o petroleiro, ou com o movimento negro, ou com o movimento das mulheres, ou com os sindicatos, que todas essas pautas acabam, de alguma maneira, dialogando, né? O estudante que vai sofrer com os cortes nas universidades, muitas vezes é o estudante da família que está pagando mais caro o botijão de gás ou o preço do combustível, enfim, não tem como dissociar muitas pautas. A retirada de direitos acaba afetando a economia, acaba afetando individualmente cada uma das pessoas que compõem a classe trabalhadora, né? Se a pessoa trabalha, se a pessoa é de uma família de classe média ou pobre, se ela consome, se ela abastece o carro, se ela compra botijão de gás ou se ela estuda, inevitavelmente ela vai estar interligada entre todas essas pautas, né? E até por isso eu queria que vocês comentassem agora sobre a participação dos petroleiros em si nesses atos. Os petroleiros, eles sempre foram muito atuantes nesse sentido, né, de chamar a população para as ruas, de se mobilizar, de fazerem greves, e agora os petroleiros eram com tudo no apoio a essa mobilização da educação, né? Eu queria que vocês falassem um pouco como que foi essa atuação do setor dos petroleiros, do Sindicato NF, dos outros sindicatos da FUP. Eles estiveram presentes no ato e de que maneira que isso se deu, qual foi o diálogo que houve com a população. E aí, enquanto vocês falam, inclusive, se a produção puder colocar para a gente as fotografias que vocês têm aí dos atos, da participação dos sindicatos, enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre essa atuação de vocês. Só antes de começar, Teseu, eu acho que a gente tem que começar lembrando dessa preocupação do movimento sindical petroleiro com a educação pública brasileira. Como o Teseu colocou, há tempos a gente vem lutando e conseguimos colocar na lei de partilha que 75% dos royalties do petróleo, do pré-sal especificamente, seriam destinados para a educação, justamente por entender a importância que o processo de educação como um todo tem para transformar o país. E, nesse sentido, a FUP orientou todos os seus sindicatos, ou seja, todos os sindipetos, espalhados por diversos estados brasileiros, a estarem somando força nesses atos. A gente fez uma série de mobilizações nas nossas bases, claro, para alertar a nossa própria categoria de que estavam acontecendo um ato e da importância que a nossa base, a categoria petroleira, se somar à luta por educação pública de qualidade, e nós também fizemos atos em conjunto e fomos para as ruas, além das atividades que a gente fez nas refinarias, nos terminais, nas bases administrativas da Petrobras, nos aeroportos, onde acontece o embarque dos aeroportos, dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente também fez e participou da organização, cedendo a estrutura, fornecendo som e participando, estando presente nessas mobilizações que ocorreram no Brasil inteiro. A direção da FUP, a maior parte dela ficou no Rio, onde a gente acompanhou lá aquelas manifestações que aconteceram com concentração na Candelária, caminhando para a Central do Brasil. Eu não lembro de cabeça qual foi o número de pessoas, mas... Isso eram 250 mil pessoas, né? A impressão que eu tive que era mais de 200 mil pessoas ali, né? Era muita gente. E em cada local, em cada Sindipetro, espalhado pelo Brasil, houveram manifestação. O Teseu ficou mais aqui no Norte Fluminense, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Você ia falar, Ivan? Não, que vocês estavam falando dos números, se calcula
que os maiores atos foram justamente São Paulo e Rio, os dois parece que ultrapassaram as 200 mil pessoas, né? Tanto aqui na capital paulista quanto esse que teve a concentração aí na Candelária. Mas pode prosseguir aí, Teseu. Belo Horizonte também, né? Foi enorme, né? Pode até o pessoal colocar as fotos aí. A gente acabou concentrando, né? Isso aí foi no Rio, não, no começo do ato, ainda estava de dia, tá aí o Serginho. Esse outro foi no Paraná, lá na entrada da refinaria no Paraná, então bastante gente lá no Paraná. Isso aí foi em Fortaleza, lá na refinaria da Lubinó, em Fortaleza. É uma das que estão sendo privatizadas, inclusive. Isso foi na Reduc, aqui no Rio de Janeiro, né? A gente faz nossos atos, em geral, cedo, né, na empresa. Isso aí foi um ato que nós fizemos aqui junto com o pessoal, os estudantes aqui de campus, da UENF, né, uma das universidades que tem sofrido muito com todo esse ataque, desde o governo Temer, as reduções, o Pezão. A gente fez um fechamento lá na BR. Esse foi na Bahia, lá na refinaria Landolfo Alves, uma outra refinaria também que está sendo vendida, lá próximo de Salvador, então o pessoal também fez. Isso é na SIX também, uma unidade que nem sequer está querendo ser vendida. Eles estão querendo fechar simplesmente essa unidade que acredite que dá um retorno também financeiro para a empresa. Isso foi em Macaé, aula pública, que teve lá o dia inteiro, né? A diretora nossa, Conceição de Maria, lá presente no ato, falando. Os companheiros lá na tenda, então teve direito também de botar a sua bandeira, as bandeiras que quisessem. Então foi o dia inteiro aqui de atos e mobilizações. A gente começou cedo da manhã, logo fechando ali em frente à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e prosseguiu durante o dia. Teve atos na praça, nas praças, enfim, nas ruas, atos grandes também que há muito tempo não se viam atos com tamanho, magnitude, apoio popular. As pessoas passavam buzinando, também apoiando, né? Então, no Brasil inteiro foi muito importante esses atos acontecerem. A gente, quanto petroleiro, quanto petroleira, a gente dá a nossa participação de várias formas, e acho que é esse trabalho aí que a gente tem que fazer mesmo. São essas oportunidades que a gente vai ter de dialogar com o povo sobre o retorno que o Brasil pode ter com o petróleo, né? Porque diferente do que aconteceu, né, na Holanda, né, ficou conhecido como a doença holandesa, a gente não pode aceitar que o Brasil, quando acabe o petróleo no nosso país, ele fique a ver navios, né? Ele fique sem nada. A gente tem que usar esse dinheiro que hoje sai do petróleo para desenvolver o país com pesquisa, com desenvolvimento, com educação. E é justamente isso que a gente tentou. Tivemos muita influência na época que foram construídas essas leis que garantem o petróleo, esse retorno dos royalties do petróleo para a educação, assim também como a gente consegue desenvolver a indústria nacional. A Noruega, diferente da Holanda, né, ela decidiu desenvolver todos os seus equipamentos, seus estudos na própria Noruega. E isso fez com que a Noruega fosse o país que é hoje, porque eles na década de 70 tinham muito petróleo, hoje eles têm uma quantidade de reservas menores, enfim, uma produção menor de petróleo, mas eles conseguiram se estruturar para ser referência mundial na distribuição, na venda de equipamentos. Então é justamente nesse aspecto que a gente acredita que a Petrobras tem que ser usada. Ela tem que ser usada para investir no desenvolvimento do país, para gerar emprego, para gerar renda e para gerar, principalmente, educação, que é o que transforma, de fato, a nossa sociedade. Claro. Bacana, Teseu. E nesse sentido, vale lembrar que aqui nesse programa, no Fórum Sindical, a gente fez um programa já especificamente falando sobre essa relação que há entre a importância da Petrobras enquanto empresa pública e esses investimentos em educação, né? A gente falou da lei dos royalties do petróleo, do Fundo Social do Pré-Sal. A gente tem um programa só sobre isso. Então, para quem nos assiste, depois acessa lá no canal do YouTube da Fórum. A gente tem todas as edições do programa Fórum Sindical, vocês vão achar pelo tema. E foi uma discussão bem interessante e elucida muito bem qual a importância de uma empresa como a Petrobras para o desenvolvimento e para investimento em áreas como educação, saúde, etc. Muito bacana. Bom, eu acho que para a gente caminhando para o nosso final também, nosso tempo de meia hora já está acabando, mas vale citar que durante todas essas mobilizações que estavam ocorrendo na semana passada, naquele dia 15, Bolsonaro estava nos Estados Unidos e lá ele estava, enquanto a população estava na rua, ele estava chamando a população, os manifestantes, de idiotas úteis, né, de imbecis.
Enfim, isso já demonstra muito a maneira como o presidente da República lida com o diálogo, né, com a reivindicação popular, algo que deveria ser natural em qualquer governo, ter reivindicações, ter manifestações, e o presidente acaba os colocando como inimigos, né, que já mostra qual vai ser o tom aí, provavelmente, no próximo período. Nesse sentido, eu acho que vale até a gente mostrar uma fala do José Maria Rangel, que é o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, uma fala que ele fez nesse ato do dia 15, comentando, inclusive, essa fala do Bolsonaro, né, Teseu? Dá pra gente passar o vídeo aí? Dá, a galera vai colocar aí. A gente, o pessoal está colocando aqui, mas é interessante falar sobre isso, porque quando ele traz essa informação, aí ao mesmo tempo começa a cair o castelo de areia dele, né? Ele vai para os Estados Unidos toda a vida se ajoelhar lá e querer entregar, enfim, ele se embanana com tudo que ele fala, mas o mais ridículo é ele ser desmentido pelo prefeito de Dallas, pela assessoria do Bush, então... Ele que foi renegado em todos de completo idiota, né? Ele se humilha de uma forma tal que, enfim, não é ele, na verdade, né? Somos nós, brasileiros, que estamos sendo humilhados. O pessoal conseguiu colocar o vídeo aqui, se quiser comentar alguma coisa antes, dá tempo. Não, só pedir que essa própria fala dele, ao chamar os manifestantes de idiotas, úteis, etc., já demonstra que ele ficou muito incomodado mesmo com essa mobilização popular, né? Essa agressividade dele. Ele também, na semana passada, ele também agrediu uma repórter da Folha de São Paulo, que estava lá nos Estados Unidos também, né? Isso demonstra que isso está impactando o governo de certa maneira. Então, eu acho que se é para incomodar o governo, o caminho é mais ou menos por aí, né? Vamos ver a fala aí do Daniel. Os petroleiros, companheiro José Maria Rangel. Companheirada, muito boa tarde a todos e todas. Eu quero dizer para todos vocês que se tem algum idiota nesse país, é quem está propondo cortar a verba da educação. Se tem algum idiota nesse país, é quem está propondo uma reforma da Previdência que privilegie os ricos e massacra os pobres. Se tem idiota nesse país, é quem gera mais de 40 milhões de pessoas entre desempregados e desalentados. Se tem idiota nesse país, é quem propõe congelar gastos públicos por 20 anos. Se tem idiota nesse país, é quem quer vender a Petrobras e o nosso pré-sal, que é o futuro dessa nação, e que nós, petroleiros e petroleiras, tivemos a coragem de, quando da elaboração da lei da partilha, destinar 75% desses recursos para a educação pública. Então, companheirada, sigamos em luta, porque de idiota nós não temos nada, nós temos de lutadores, e vamos enfrentar esse governo até que ele entenda que aqui tem homens e mulheres que devem ser respeitados e levados em consideração. A luta, companheirada! Esse é o caminho. Luta, resistência, porque ali ficou claro, né? A falta de respeito que o atual presidente tem para com os manifestantes, de forma geral, a população toda, né? O despreparo, que é total, o desrespeito também ao princípio democrático, porque não aceita o contraditório, e a irritação com algo que o afetou em cheio, numa manifestação legítima, lutando por um processo de educação cada vez melhor. É por aí que a gente vai... Só a luta nos garante, isso é coisa histórica, é a luta de classe, e a população tem que entender isso, né? É por isso que ele quer que o povo pare de estudar filosofia e sociologia, porque no ciclo da história, desde a libertação dos escravos, a Revolução Francesa, a todas as pautas libertadoras, as diretas já aqui no Brasil, todas as pautas democráticas que trazem, de fato, a população mais pobre para ser ouvida, para ter direito, elas são realmente a partir de levantes populares nos países e na sociedade. Com certeza. E falando em levantes populares, já finalizando, aproveitar para ficar o registro aqui no próximo dia 30 de maio,
vai haver a segunda mobilização nacional contra os cortes da educação, que está sendo chamada aí por diversas entidades, como a UNE e outros sindicatos, enfim, todas as mesmas entidades que possibilitaram essa grande mobilização no dia 15, estão convocando agora para o próximo dia 30, a segunda mobilização nacional pela educação. Em 14 de junho, a greve geral contra a reforma da Previdência, né, que vai juntar aí também todos os sindicatos que já vêm estando na rua nos últimos períodos, professores, estudantes, trabalhadores no geral. Então, se essa primeira mobilização já deu a impressão de um caldo grande de luta, já pode colocar mais duas na agenda aí, né, dia 30 de maio e 14 de junho, greve geral. Então é isso, vamos ficando por aqui hoje, até nosso próximo programa. Obrigado, Teseu, obrigado ao Sérgio Borges também, obrigado ao pessoal todo aí da Sindipetro NF. Vamos que vamos, até o próximo programa, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado a vocês aí, Ivan. Um abraço a todos. Boa noite, um abraço a todos.